Eu deixo aqui um alerta que essa mesa ela é para maiores de 18 anos, que ela possui alguns temas possivelmente sensíveis e a depender dos caminhos, alguns gatilhos que talvez as pessoas não queiram disparar. Então fica aqui esse alerta. Descansem, roladores. O sono eterno chegou. O único e o último acalento dado a reles criaturas. O livramento da existência. Onde deuses quitônicos caminham. Não existe espaço para o insignificante. Não existe espaço para o pequeno homem e seus delírios de grandeza. Já se vão as últimas horas dos hominídeos, e sobre a face da terra todos chegarão à perdição e o fim de todas as coisas. Então, descansem ou se desesperem, pois esse é o fim da mesa de Achtung Cthulhu, aqui no RPG de Quinta. Agora chamarei eles os últimos remanescentes de sanidade em meio a um vórtice de loucura, profanação e o puro abismo, começando com ele, Felipe. Boa noite, pessoal. Vou continuar jogando com o William Grosvenor. E ele está tentando abraçar a última chance de esperança e tentar fazer algo para resolver essa bagaça. O próximo dentre os jogadores é o sempre atento Dio. E aí, galera, eu estarei jogando ainda com o Dr. Gregory Hans Smith. Nós estamos aqui na sessão final e sobrevivemos. Para todos vocês que são fãs aí do Dr. Gregory, do Dr. Hans, bota aí hashtag eu sempre duvidei. E é isso aí, galera. Vamos lá, vamos ver no que vai dar a mesa. Uma mesa muito boa, por sinal. Né? A gente teve os períodos aí meio conturbados, de play versus play, de feriadão, que acabou atrapalhando um pouco o RPG, mas estamos aqui, estamos todos presentes e vai dar tudo certo. O Dr. Hans sempre conduz de maneira sábia, junto com seus amiguinhos aí. O próximo, ele quase não tão sempre eterno morto, Israel. Boa noite, galera. Como de praxe, eu morri na mesa. Eu era o Charles Witch, que foi jogar no Vasco da Gama. E vou continuar jogando hoje com o personagem que eu peguei, né, para concluir essa mesa aqui com a galera, o Theodore Cormac. E por fim, né, o último dentre os jogadores, que acredito esteja presente ainda aí, Lucas. E aí, galera, voltando aqui com a mesa, continuarei jogando com a senhora Merkel. E é isso aí, no Via das Dúvidas, das meia lua pra frente, meia lua pra trás, soco forte, soco fraco. Beleza? E como todos já sabem, eu, Jefferson, sou o mantenedor do Necronomicon e provavelmente hoje terei que fechar suas páginas para dar espaço para o caos perpétuo e profundo que habita em Rilé, mas não antes que, se possível, alguém faça uma recapitulação rápida dessa temporada de maneira concisa e que pareça que faz sentido o que aconteceu até aqui, ou não. Alguém se habilita, Dio? Tava... Vamos lá. Se puder Não, também, posso. ou se ajudem entre si. A mesa... Ou se não lembrarem também, a hora de dizer é essa.
Não, só não lembro um pouquinho da última das finais, mas dá tranquilo, dá pra gente chegar lá. Vamos lá. A mesa começou, essa segunda temporada, com o Dr. Hans. No caso, eu vou falar os pontos-chave do meu personagem que se encaixa com a história, que é o que eu lembro mais. E tem algumas coisas notadas. Ao chegar na cidade, ele já de pronto reconheceu alguns problemas. Ele achava que se tratava realmente de algo mais voltado para o científico, né? Ele constatou algumas doenças de pessoas da mesma família que se relacionavam entre eles, tal, digamos assim, né? E tentou se enraizar, tentou colocar seus dedos em cada ponto de lideranças da cidade, né? Então ele falou com a viúva do prefeito, que até então achava que seria apenas um caso de sequestro. Ele falou, criou amizade, digamos assim, com o delegado da cidade. Ele montou um escritório local para ouvir as pessoas e, de certa forma, saber o que se passava na cidade. Ele procurou colocar tentáculos em cada canto da cidade, né? Literais tentáculos, né? É, fizemos uma empreitada, né, com a senhorita Merkel e a viúva do prefeito, que até então não sabia que era viúva ou não, a uma biblioteca da cidade, para em busca de algumas pistas e alguns detalhes. Lá acabamos conhecendo o personagem de Felipe, que era o William Groswell, e o personagem de Israel, que na época se chamava como Israel, teu personagem? Charles Witcher, Charles Witt, isso. investigador particular contratado por fora pela senhora Merkel para ajudar nas investigações do que de fato aconteceram com os suicidas da primeira temporada. Nisso acabamos encontrando um livro, o meu personagem encontrou algumas marcas que ele estudou melhor, estudou mais a fundo, porque ele também entende de ocultismo e do que a ciência não pode explicar, né? E voltando para o hotel, ele acabou conhecendo um dos membros do culto que tem na cidade, um culto maligno, de certa forma, se pode se chamar de maligno, eu creio que sim. E tivemos os primeiros contatos ali, tanto com novos personagens, que são os personagens atuais de alguns, como com o sobrenatural, o iniciozinho lá, né? Botando aquela pontinha do dedo para fora na cidade. E nisso a trama foi se desenrolando, teve uma treta com a viúva do prefeito, que acabou entrando em combate com o Dr. Hans, e infelizmente ela veio a falecer, né? Onde um dos nossos companheiros teve que abandonar a campanha, não pôde prosseguir. Eu peço desculpa se houve algo proposital por conta do personagem que morreu, se foi causado pelo meu, mas bem, eu creio que não, talvez não. Né, mas a mesa continuou, nós tivemos algumas percas de alguns players e seguimos o barco, seguimos em frente. Né, acabamos nos aprofundando um pouco mais no oculto. Nós descobrimos algumas seitas da cidade, nós fizemos mais alguma empreitada, onde nós acabamos presenciando um bacanal, se podemos chamar assim, de pessoas lá que estavam em completo estado de transe, que estavam tentando trazer de volta, não era isso? Abrir um portal, de certa forma, se não me engano. E Não, nós, não não? tem portais. Não existem portais. Eu lembro que nós estávamos indo em direção ao local onde encontramos membros do culto dos gatos. Acho que só estava o meu personagem de Israel, se eu não me engano, o personagem atual dele agora. Israel me ajuda aí se Acho que era isso mesmo, se eu não me engano. os demais tinham ficado no hotel. A gente, quando viu a multidão se aproximando, fugiu para determinado local. E nisso nos encontramos com um membro da seita dos gatos, que são deuses contrários a esse que está sendo adorado por populares da cidade. Nós estávamos de frente de um ídolo, se eu não me engano, e ia começarmos a fazer os Paranauê para tentar conter o que estava acontecendo na cidade.
Beleza, só descortinando o que aconteceu até aqui, a primeira e a segunda temporada, trata-se de pequenos peões, pequenos seres humanos brincando num tabuleiro que não pertence a eles, cujos a rainha, o rei, os cavalos e até peças de maior importância como bispos, figuras multilaterais, todas se movimentavam nesse tabuleiro que é a guerra dos deuses novos contra os deuses antigos. Só que essa guerra, ela não se dá por conflito direto, tal qual como uma Guerra Fria, a guerra que se desenrola na década de 63 entre os homens. Essa guerra também se dá por influência e através de proximidade. Toda a Deep Hollow é um ponto focal dessa influência, desse local, onde todas essas criaturas, todas essas divindades se confrontam e movem suas peças por entre esse tabuleiro, onde foi apresentado algumas criaturas, outros experimentos, tanto os jogadores da temporada 1 como os jogadores da temporada 2 se depararam com esses atores movimentando o que parece ser a sua empreitada final rumo ao checkmate, né? Os deuses antigos, liderados ou simplesmente submissos à vontade irremediável, irrefreável e incontornável do sacerdote e mentor Cthulhu, e do outro lado, os agremiados por Atlaknasha, a deusa de várias faces, dentre as quais aqui é cultuada como Santa Donatella. Percebemos que a cultura que se enraizou em Deep Hollow era uma cultura de muito proselitismo religioso para dar significado a essas divindades em formas que mascarassem as intenções reais, tanto dos cultos, como do conflito, como das intenções e como das várias linhagens pelas quais esses deuses exercem sua influência. Dentre elas, a linhagem Akan, a linhagem Helmsmith, as mentes de homens simplórios jogados no centro de rituais, como o Hank Snyder, né, agora que está totalmente enlouquecido no sanatório de Quiet Hills, e retomando essa que é a recapitulação da procissão de sangue, a tomada dos vários cidadãos cultistas, né, dessas divindades pagãs, dessas divindades cristianizadas posteriormente, agora no que parece ser a culminação do ritual total, o ritual em que a guerra ou a influência deixará de ser indireta e talvez tome o seu ponto mais significativo e direto, né? Com isso, temos os jogadores, né? A senhora Merkel, o detetive Cormac, o Dr. Hans e, por fim, o William Grosvenor, que traçaram ele e o Dr. Hans um plano para adentrar o que parece ser uma gruta onde a obra, o poema do coletor de ossos aguarda eles. Uma espécie de efígie de Cthulhu capaz de refrear a guerra e formalizar um acordo entre a humanidade e uma divindade menor. A divindade chamada vulgarmente entre vocês de Mr. Getúlio. Essa divindade deu as diretrizes de que vocês precisavam alcançar uma gruta subterrânea abaixo da Catedral de Santa Donatella, onde lá vocês encontrariam provavelmente a linhagem de Cthulhu enfrentando a linhagem
escolhida de Atlaknasha, os agremiados, né, do sangue Akan, e vocês têm que chegar nesse local para tentar, talvez, impedir e garantir mais alguns poucos anos para a humanidade. Talvez mais um pequeno passar de era, talvez, entre a humanidade e o despertar dos deuses a quem pertence a Terra. E aí, pessoal, vocês fazem o quê? Eu tava indo em direção à caverna pra entrar lá. Eu tô querendo seguir esse plano. O Dr. Hans e o personagem de Israel, eu acho que a gente já tava dentro e tinha se encontrado com um ídolo, se eu não me engano, que era uma estátua que tinha lá, não foi isso? Não, Não, eu acho que a gente não tinha chegado nesse ponto ainda não, meu irmão. não Eu lembro que a tinha gente tinha. chegado, A Eu gente disse tava, a gente tava numa mas casa. tava tudo muito incipiente ainda. Tinha tido uns eventos lá e a gente tinha. Ah, então eu vou adentrar dentro da caverna. A gente tava então à porta, eu vou considerar. E eu vou adentrar. A gente tava com o livro em mãos, o livro de capas de pele humana, se eu não me engano. Tava. Vocês conseguiram recuperar o livro de todas as verdades, porque o William, quando estava possuído pela influência do tio dele, a quem ele revelou que ele era uma espécie de sacerdote de Cthulhu, que ele se fez um sacerdote de Cthulhu para poder tentar controlar o ritual de dentro. E que ele tentou influenciar o William a tomar partido como herdeiro dele desse legado de ser o sacerdote de Cthulhu. Então eu vou adentrar. Enquanto do outro lado, né, tem os sacerdotes que representam provavelmente outro. Eu tenho. Que é meio Que que são, digamos, controle. como se fossem deuses egípcios, não é isso, Jeff? Não, pô. Na verdade, tem três facções. Tem a facção dos deuses novos, dos deuses antigos, e tem os interesses dessa entidade que se manifesta para você como sendo um gato. Só que essa entidade, ela diz assim, olha, estou interessado em manter a humanidade, porque a humanidade, de certa forma, diviniza diviniza meus interesses, meus serviçais, né, que são os gatos. E isso, de certa forma, canaliza poder para ele. Vocês não sabem o que ele teria a ganhar com a conclusão do ritual, só que vocês sabem que ele prometeu, né? Ele fez um acordo para que, caso vocês conseguissem de alguma forma chegar até a efígie de Cthulhu e completar a efígie de Cthulhu, vocês poderiam utilizar o poder e a influência de Cthulhu para refrear o avanço dos novos deuses. Porque só o grande Cthulhu sozinho já conseguiria barrar todo o procedimento do que está acontecendo. Só que para isso, vocês têm que completar um ritual. Completar um ritual antes que esses outros acólitos que dizem representar a vontade de Cthulhu, servos de Cthulhu e dos Deep Ones, e os servos de Atlaknasha. Então, beleza. Então vamos fazer isso. Vamos completar o ritual antes dessa galera chegar. Beleza, todos de acordo? Sim, sim. Beleza, vocês, como várias vezes vocês têm passado aos arredores dessas ruínas essas que representavam a igreja de Santa Donatella outrora, agora se manifestam como uma espécie de destroços de um legado esquecido. E ao se aproximar dessa igreja em ruínas, vocês se colocam a procurar o que parece ser a entrada para esse caminho que levará vocês até a gruta. E aí vocês já podem rolar a percepção para procurar, ou a investigação, etc. Vou rolar agora.
Percepção ou investigação? Cadê? Percebeu 34. Investigar também, então vamos lá, investigar. Coração dos dados. Eu vou gastar um Bene. É qualquer um que pode. Eu vou gastar outro Bene. Eu vou manter o 4. É qualquer um que pode coisar? Se tiver investigação ou percepção. Note ou investigation. 6. Tá, vou girar aqui também. 9. É o suficiente. Vocês veem que o Theodore Cormac e o William Rosner, enquanto o William ele usa a força para afastar uma coluna assim de madeira, provavelmente que foi uma viga do teto, para abrir caminho assim, o William começa a ver o que parece ser um pequeno rastro de por onde pessoas normalmente costumam passar. E aí vocês juntos, combinados, começam a vislumbrar o que parece ser um caminho possível por entre os destroços até um pequeno cadafalso. E aí vocês veem aquela pequena portinhola com um emblema de aranha em formato de puxador desse cadafalso. Vocês andam até ele, puxam o que parece ser uma espécie de viga de trava, começa a se movimentar. Vocês giram o puxador do cadafalso e depois puxam para cima. Com isso, abre-se o que parece ser inicialmente que parecem ser aquelas escadas retas até as profundezas completamente enegrecidas de um subsolo. A gente vai seguindo e vai descendo devagar. Beleza, quem vai primeiro? Eu tinha passado num teste de ocultismo. No caso, se eu for ler o livro de novo, eu tenho que fazer outro, Jefferson, ou o teste que eu já tinha Tem que passado. fazer outra. Tem que fazer outra. Beleza. Então vamos lá, eu vou primeiro. Beleza. Dil, à medida que o Dr. Schmidt, ou no caso o Dr. Hans, começa a descer essas escadas, você vê que elas são bem irregulares. Mas ele começa a sentir um cheiro meio nauseabundo, que começa a deixar ele meio tonto, meio delirante, assim, ao passo que à medida que ele vai descendo as escadas, os degraus da escada, ele começa a tossir muito. Ele tosse muito. Ao passo que quando você vai se desmembrando, vai se deslocando, né, para baixo dessa escada, o Dr. Hans tem a impressão de como se ele tivesse sendo agarrado por milhares de criaturas grotescas e peçonhentas, assim, tipo cobras, lacraias, insetos diversos, lesmas, algo tentacular. E tu faz um teste de sanidade, tio. Vamos lá. Sanidade vai ser em. É vigor ou é espírito? Ou não é Espírito. Aí, 5. O suficiente. Você começa a sentir aquele cheiro e você começa a ver que tem criaturas, tem pequenos bichos, insetos que estão se rastejando em cima de você e dentro desse buraco é um lugar incrivelmente desagradável, mal cheiroso, úmido e provavelmente que já viu toda sorte de fluidos corporais passar por aí. À medida que você vai descendo, você sabe que o que está intensificando essa sua sensação de nojo, desespero e até multiplicando as criaturas que você vê caindo sobre você é uma espécie de gás, alguma espécie de cheiros químicos que podem estar influenciando a sua mente, e o que pode influenciar o corpo não influencia a sua mente nesse caso. E aí você entende que possivelmente o cheiro esteja influenciando quimicamente o teu cérebro a piorar a situação. Mas você está sem controle. Eu lembrei do período que eu fiquei com o meu irmão nas prisões, e aí eu
Já passei por coisas piores. Tô lá. Decidi Beleza. Próximo. É, quem desce. eu vou também. Ah, eu também vou. Vai Vocês todo mundo. começam a sentir aquele despejar do que parece ser um gás ou uma sensação meio que de algo entorpecente no ar. E vocês fazem o teste também. Pessoal, teste de espírito. Tô procurando aqui. Tirei 3. Tirei 5. Vai tentar rerolar? Tá porra, olha o Cormac. Eu 19. tô puto, filho. Tô com cruz na mão. Vou gastar o bem da sessão. 5. Beleza, todos passaram. Vocês começam a sentir aquele cheiro horrível, gasoso, de algo que parece que inebria vocês por um momento, mas vocês estão muito obstinados, estão com foco provavelmente da adrenalina de ter fugido da procissão de sangue até aqui. E vocês começam a descer rapidamente. A sensação de urgência e de temor de vocês faz com que o coração de vocês acelere, em especial do Cormac, que simplesmente ele desliza a escada abaixo, assim, até o primeiro lance de subida, né? E aí quando ele chega lá embaixo, ele já está completamente alerta, enquanto os outros não. Vocês veem que todos se aproximam do que parece ser uma gruta bem fechada, e é um caminho que parece ser uma mistura de esgoto natural e algo construído pela humanidade, tá ligado? Provavelmente isso era uma fenda natural que, à medida que foi se erodindo com o tempo, foi complementada com construções. Vocês veem que dá para passar o que parece ser o quê? Um diâmetro de 2 pessoas por lado a lado, nesse túnel. E vocês começam a seguir. Eu olho pra senhorita Merkel, pra senhora Merkel, e digo, bem, senhora Merkel, parece que finalmente teremos explicações para os eventos de Deep Hollow. Eu falei pra você que eu conseguiria, não falei? A senhora Merkel, ainda tonta, só concorda com a cabeça. E vou seguir em frente. Beleza. Novamente, vocês podem rolar percepção. Enfim. Quem não tiver pode jogar na Skillet. Vou de percepção. 4. Beleza. 4 também. Ah, eu tô já tá Israel tudo tá alto. roubando, velho. É. Tá foda. Tirei 1. Beleza. Vocês veem que à medida que vocês vão se deslocando nesse túnel, ele vai tipo meio que se aladeirando, depois se afundando, depois virando à esquerda, direita, e à medida ele vai ficando um pouco mais íngreme, ao ponto que vocês começam a se cansar muito, se cansar demais, como se vocês estivessem andando há dias nesse local, ao passo que vocês vão andando e vão vendo a senhora Merkel ficando para trás, ao passo que vocês que estão mais à frente, vocês começam a escutar sons. É quase que como se vocês estivessem há dias em completo silêncio e vocês começam a escutar sons. Mais do que sons, vocês começam a escutar gritos conclamatórios. E enquanto vocês estão começando a escutar esses barulhos, a senhora Merkel, que está bem mais atrás assim, ela simplesmente se põe a não ouvir nada. Ela começa a tatear as paredes, começa a ficar meio absorta, parece que ela cheirou muito gás, ela respirou muito e tá meio tonta assim, tá meio, talvez até meio febril se vocês chegarem próximo a ela. Eu volto, velho, pra pegar ela. Eu vejo, dou falta dela. Sinto que ela não tá chegando na gente, tá mais pra trás. Estamos num momento crítico.
Então eu volto com a minha Thompson para buscá-la. Beleza, você presta assistência pra ela, começa a arrastar ela, você vê que ela tem idade, ela tá meio trôpega, meio alienada, assim, pela... Você vê que onde vocês estão conseguindo se manter sãos devido ao foco e à adrenalina, vocês não sabem se esse mesmo foco pode ser compreendido dela e ao longo vocês conseguem escutar. E esse som começa a ficar cada vez mais alto. E quais são as linguagens que vocês dominam? Eu vou dizer agora. Inglês, francês, neerlandês e árabe. Beleza. Inglês e árabe. Tu sabe o que é? Israel também Uma sabe. linguagem. Inglês, alemão, francês e tem mais um que não defini. Eu falo inglês, francês, hebraico, alemão, russo e espanhol. Tu fala hebraico? Falo. Beleza. Felipe, o William Grossman, ele começa a ouvir o que parece ser dialeto arábico. Ele começa a ouvir algumas pessoas, tipo, gritando, discutindo, vociferando em árabe. Logo na sequência, você chama pra perto o detetive Cormac, assim, e você sussurra, árabe. E ele fala, sim. Você também começa a ouvir, e o que parece ser uma discussão muito acalorada, e abafada por um grito muito superior e maior, entoando alguma coisa. Aí não tem noção do que é ainda. Vocês têm certeza que é árabe. Mas se vocês fossem chutar, é como se fosse uma espécie de... tem uma pessoa orando muito alta e outras meio que falando outras coisas aleatórias, como se estivessem balbuciando ou falando coisas aleatórias. Então a gente vai descendo, se aproximando devagar e tentar chegar o mais perto possível, sem que ninguém veja. Eu tô mais atrás com a Merkel, eu tô meio que dando o ombro pra descer com ela junto. Na outra mão tá a minha arma. Israel, como tu tirou 15, que foi uma ampliação bem grande, tu sabe que essa voz mais alta, a voz que está entoando o canto, tu já ouviu essa voz em entrevistas e campanhas políticas. Você reconhece plenamente a voz do prefeito Isaiah Helmsmith. Perfeito. O pessoal tá perto de mim, né? Eu informo que é o prefeito maldito. Que eu não posso dizer maldito, né? Óbvio. Mas eu digo que é o prefeito. E você percebe que agora você está na trilha de solucionar um dos vários situações legais, né, e investigações que você está envolvido, que era de encontrar o prefeito desaparecido. Aparentemente você começa a escutar a voz dele ao fim desse caminho. Certo. Eu sigo andando no caminho, eu vou na frente, porque eu estou totalmente Totalmente o quê? inspirado para descobrir esse mistério. Vamos embora, vamos seguir. É isso, galera. Foi pouco, mas deu para dar que da quest final, procissão de sangue e o sacerdócio de Cthulhu. Espero vocês na próxima e tchau!